Ó, só confirma para mim se vai espelhar tudo direitinho aí. Tá espelhando certinho aí? Tá também. Então tá beleza. Sem traumas. Então, a aula de hoje. Boa tarde a todos. São 2h51. Aula de língua portuguesa, professor Celso Monforte. Vou falar um pouquinho para vocês sobre... Vou brincar com transitividade verbal e depois a gente entra em complementos verbais, que é o que já está espelhado aí para vocês. Sejam todos bem-vindos. Só lembrando, pessoal, que não assistiu minha aula ainda, vocês podem se manifestar de preferência através do áudio, tá? Que eu não tô vendo o chat. Então, é importante que você se manifeste. Caso você tenha dúvida, caso você não entenda alguma coisa, o áudio fique picotado ou qualquer situação específica, tá? Então, o tema da aula de hoje são transitividade verbal. Só para entender o que é transitividade verbal, inicialmente, é quando um verbo ele precisa ou não de complemento, no caso, os objetos diretos e indiretos. Mas a transitividade em si se divide em duas situações específicas. A primeira é quando você tem os verbos chamados significativos, que são verbos que podem ou não precisar de complementos, né, que são uma ideia de ação, e os verbos chamados de ligação, né, ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Importante você lembrar que verbo de ligação não tem complemento. Repetindo, verbo de ligação não tem complemento. Então, quando eu falo assim, Celso é lindo, não tenho verbo de ligação. O que eu tenho aí é sujeito, não tenho objeto direto nem indireto. Eu tenho Celso, que é o sujeito, que é um verbo de ligação, e lindo, ou bonito, ou qualquer coisa que seja, vai ser um predicativo do sujeito, ou seja, uma qualidade atribuída ao sujeito. Então, nesse caso, nós não temos complemento verbal. Lembrando que verbo de ligação não pede complemento verbal. E os verbos significativos? Esses verbos significativos dividem-se em três partes, em três tipos. O primeiro é o verbo intransitivo, que é o verbo que não precisa de complemento, mas ele não precisa porque ele é completo. No caso, Juliana morreu. Juliana é o sujeito, morreu é o verbo. Se eu falo Juliana morreu em Cabo Frio, Juliana morreu, Juliana é o sujeito, morreu é o verbo. Em Cabo Frio vai ser um adjunto adverbial de lugar e não um objeto ou um complemento verbal, ok? Então, no caso de morrer, cair, são todos verbos intransitivos, porque não precisam de complemento. Agora, você tem outros casos, principalmente Celso comprou um carro. Celso é o sujeito, comprou um verbo, um carro vai ser um objeto direto. Então, comprar é um verbo transitivo direto, porque ele pede um complemento, que é o objeto direto. Agora, se você falar assim, Celso gosta de banana, ou Celso gosta de café, fica de acordo com a sua vontade. Então, o Celso é o sujeito, gostar é um verbo transitivo indireto. Por quê? Quem gosta, gosta de carro, de banana, tanto faz. Se tem preposição, ele vai ser objeto indireto, com uma ressalva mais à frente que eu farei. Mas é importante você lembrar que, se não tem preposição, objeto direto. Se tem preposição, objeto indireto, com uma ressalva. Em alguns casos, você vai ter o verbo e vai aparecer uma preposição colocada apenas por estilo. Isso aí vai ser chamado de objeto direto preposicionado. Você tem a preposição, mas ele não pede. Por exemplo, amo a Deus. Amo a Deus, você tem amo, que é o verbo, sujeito oculto, eu amo, quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Então, eu tenho amar, que é um verbo transitivo direto, mas apareceu uma preposição o a, de amo a Deus. Esse a Deus aí é chamado de objeto direto preposicionado, ou seja, Deus é objeto direto, não precisa de preposição, mas foi colocada uma preposição aí apenas para dar sentido, dar um estilo à frase, ok? Até aqui vocês entenderam o que é a transitividade verbal?
Então, nesse momento, o áudio precisa funcionar. Você precisa dizer sim, não, talvez. Pode repetir. Eu sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, temos aqui, ó, os verbos nocionais que não são acompanhados de complementos são chamados de intransitivos, como eu falei para vocês. Se não pede, ele é intransitivo. Os que apresentam complementos são chamados de transitivos. Isso aí vocês já sabem, eu só estou revisando. Os transitivos, por sua vez, são subclassificados em transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos diretos e indiretos. Ou seja, na mesma frase, ele vai ter um objeto direto e um objeto indireto. Aí a Hillary vai fazer uma pergunta assim, ó. Celso, eu posso ter numa frase 2 objetos diretos? Não. Celso, eu posso ter 2 objetos indiretos? Não. Para cada verbo, você só pode ter, no máximo, um objeto direto e um objeto indireto. Se por acaso, na sua classificação, na sua análise sintática, você estiver enxergando 2 objetos diretos ou 2 objetos indiretos, tem alguma coisa errada, tem alguma classificação que você está fazendo indevidamente. Há 2 tipos de complementos verbais, o objeto direto e o objeto indireto. Chama-se objeto direto o complemento que se liga ao verbo sem preposição, como eu falei anteriormente, e chama-se objeto indireto o complemento que se liga ao verbo por meio de uma preposição obrigatória. Atenção a essa palavra, obrigatória. Se a preposição é obrigatória, eu tenho objeto indireto. Por que tem essa palavra obrigatória? Porque se não for obrigatória, eu vou cair no caso do objeto direto preposicionado, ou seja, é uma preposição que eu coloco no objeto direto, como ama a Deus, mas que é apenas por estilo, não é uma regência, ou seja, não é um pedido do verbo. Vamos usar os exemplos aí para poder entender. Primeiro exemplo, solto a voz nas estradas. O que eu falei para você? Solto, verbo, sujeito, eu, sujeito oculto, elíptico, desinencial, você escolhe a nomenclatura. Eu solto. Quem solta, solta alguma coisa. O que é solto? A voz. A voz vai ser classificada como objeto direto. Aí você fala assim, Celso, o nas aí não é em mais ai? Aí vai ser nas estradas. Isso aí não é objeto indireto? Não. Nas estradas dá ideia de localização. Então isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Embaixo, o país necessita de grandes investimentos em saúde e educação. O país é o sujeito, necessita. Quem necessita, necessita de. Olha a preposição aí, de. Então, se o verbo necessitar precisa de preposição, ele é chamado de verbo transitivo indireto, porque pede a preposição de. Então, de grandes investimentos em saúde e educação vai ser chamado de objeto indireto. Até aqui, perguntas, dúvidas, pedidos? Não. Seguindo, então. Apresentei... Isso aqui é interessante, que cai muito em concurso. É o caso do pronome. Quando o pronome vai exercer função de objeto. Apresentei-o ao Faustão. O verbo apresentar, transitivo direto e indireto. Tem como objeto direto o pronome oblíquo o e como objeto indireto a expressão ao Faustão. Então, pensa da seguinte forma. Apresentei. Apresentei é um verbo e eu tenho sujeito. Apresentei a desinência ei indica que eu tenho um sujeito oculto, elíptico, desinencial, eu. Eu apresentei. Eu apresentei o ao Faustão. Esse o aqui seria ele. Eu apresentei ele ao Faustão. Só que eu não posso usar o ele porque na norma culta eu substituo ele, que é um pronome no caso reto, por um pronome oblíquo. Então, esse pronome oblíquo aqui está exercendo a função de objeto direto, porque é como se eu falasse, eu apresentei. Quem apresenta, apresenta alguém ou alguma coisa. Ele é quem foi apresentado. Quem apresenta alguém ou alguma coisa, apresenta alguém ou alguma coisa para outra pessoa. Então, ele foi apresentado ao Faustão. Olha a preposição ao aqui. Então, eu tenho o sendo objeto direto e ao Faustão como objeto indireto. Então, entendam, esse o aqui é o objeto direto,
porque substitui um pronome ele. Então, atenção que nos concursos eles brincam com isso direto. Isso cai sempre no concurso quando o pronome oblíquo é o objeto direto. Lembrando sempre que eu falo para vocês, em alguns casos, em aulas presenciais, que aparecer o lhe nessa posição, o lhe vai ser sempre objeto indireto. Sempre objeto indireto. Além dos substantivos, podem desempenhar a função de objeto direto e objeto indireto, os pronomes, numerais, substantivos, qualquer palavra substantivada. Lembrando que palavra substantivada é qualquer palavra que eu coloco um artigo antes dela. Ela passa a ser um substantivo. Então, nós temos o caso de canto. Canto como verbo, eu canto. A partir do momento que eu falo, o canto da sala está sujo, o canto passou a ser substantivo. Observação. A transitividade de um verbo só pode ser efetivamente determinada num dado contexto. Observe nas orações seguintes como um verbo pode apresentar a transitividade diferente de acordo com o contexto que ocorre. O pior já passou. O pior é o sujeito. Esse já aqui é um advérbio. Passou. Passou o verbo. Eu preciso de complemento? Não, se eu não preciso de complemento, eu classifico como intransitivo. Agora, olha o mesmo verbo em outro contexto. Nos últimos anos, a Fiat passou a Volkswagen e a GM na preferência dos consumidores brasileiros. Esse passou aqui, quem passa, passa alguém ou alguma coisa. Já é objeto direto. Você precisa passar a novidade aos colegas. Precisa. Quem precisa de alguma coisa para alguém. Precisa passar é uma locução. Esse precisa passar o quê? A novidade. Então, quem passa alguma coisa. O que está sendo passado? A novidade. Quem passa a novidade, passa para alguém. Para quem? Aos colegas. Então, aqui eu tenho um objeto direto e um objeto indireto. Então, o mesmo verbo passar pode ter classificações diferentes, transitividades diferentes. Até aqui, perguntas? Dúvidas? Não. Sim? Não? Talvez? Então, vamos para o exercício. Deixa eu só voltar aqui. Tá. Vamos lá. Alguém do pré-técnico, pré-militar, quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Fiquem à vontade, por favor. Se comuniquem, se manifestem. Isso aqui não é uma aula onde o professor fala apenas. Ele também ouve. Questão número 1. Indique os complementos verbais que são objeto direto, indireto ou direto e indireto. Então, o que eu quero que você faça nessas alternativas aí, que não são alternativas, né? São opções. Você vai identificar o verbo, tipo assim, duvido das suas intenções. Duvido é o verbo. Quem duvida, duvida de. Se você falou de, tudo isso aqui, vai ser chamado de quê? Objeto direto? Não, porque tem preposição. Objeto indireto? Sim. Objeto direto e indireto? Não, porque aqui eu só tenho um núcleo, então eu só tenho objeto indireto. Todo mundo entendeu o que é para fazer aí? Sim. Alguém errou? Alguém? Então vamos para B. O tema interessa a banca. Alguém quer fazer a análise para mim? O tema interessa a alguém. Isso, então você já identificou que o verbo aqui é interessa, né? Aí apareceu, olha quem apareceu aqui, nossa amiga crase. A crase é a junção do artigo feminino mais uma preposição. Se soma um artigo mais uma preposição, tem preposição. E se tem preposição, eu vou ter um objeto? Indireto. Indireto, perfeito. Lembrando sempre, se os alunos tiverem alguma dúvida, por favor, falem, se manifestem, questionem. Eu adoro responder. C. Ninguém gostava dele. Ninguém é o sujeito. Gostava é o verbo.
Quem gosta, gosta de. Olha aí, ó. Eu tenho o pronome ele, que está contraído numa preposição de. Então, de mais ele torna-se dele. Então, dele aqui vai ser uma preposição mais o pronome. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Gostar é um verbo transitivo indireto, significa que dele é um objeto indireto. Indireto. Perfeito. Vamos lá, letra D. Sou todo ouvidos. Quem prova, prova alguma coisa. Eu acho que é objeto direto preposicionado. Correto. Porque não provou. Quem não provou alguma coisa. Não provou bolo. Ok? Não provou bolo. Mas as pessoas não falam não provou bolo. Não provou do bolo. Ok? Esse do aqui é uma preposição colocada só para dar sentido, para dar uma sonoridade melhor, estilo. Mas a frase seria não provou bolo. Então, provou, quem prova, prova alguma coisa. Não vou nem falar provar alguém que pega mal pra caramba. Então, não provou alguma coisa. Então, provou é um verbo transitivo direto. Do bolo aqui vai ser um objeto direto preposicionado. Vai ser chamado de objeto direto preposicionado. Pessoal do pré-técnico aí, tá me entendendo? Galera nova aí que nunca me deu boa tarde, bom dia, boa noite, nunca me chamou de feio. E aí, tranquilidade? Professor, poderia explicar de novo? Sim, 10 vezes se você precisar, sem problema algum. Lembra quando eu falei que quem ama, ama alguém? Aí eu falei, eu amo a Deus. O certo era falar, eu amo Deus. Porque amar é um verbo transitivo direto. Não precisa de preposição. Mas eu coloco a preposição a Deus, inclusive para provar que a preposição ama a Deus, Deus é masculino. Eu não posso ter artigo feminino antes de palavra masculina. Então, esse a antes de Deus, ele é chamado de preposição. Porque se fosse um artigo, seria o Deus. Eu amo o Deus. Mas como eu vou colocar uma preposição, eu amo a Deus. Ok? Esse a é uma preposição que eu coloco indevidamente, desnecessariamente. Eu coloco só para fazer gracinha. É o mesmo caso aqui da letra D. Ó, eu não provo fruta. Eu posso falar assim, eu não provo as frutas. Ok? O certo seria, não provo frutas. Não provo as frutas, não provo do bolo, é colocar uma preposição desnecessária. E por isso o nome vai ser objeto direto preposicionado. É quando eu tenho um objeto direto, só ele bastava, mas eu acrescento uma preposição desnecessária, que é esse caso do aqui. Isso não é erro na gramática não, tá? É apenas estilo. Essa variação da língua foi criada porque tinha objeto, verbo intransitivo, transitivo direto e indireto. Quando começou a se falar não provou do bolo, criou-se uma nomenclatura, objeto direto preposicionado. Conseguiu entender o que eu falei? Sim. Qual o nome? Quem é que está falando comigo? Eu gosto de saber, eu não estou vendo quem é. Jaqueline, do pré-técnico. Então, Jaqueline, só para acrescentar uma informação. Pensa comigo, Jaqueline, ó. Você casa com alguém, ok? Você noiva com alguém. Agora, você namora alguém. Mas a maioria das pessoas fala namora com fulano. Não, é namora fulano. Então, o verbo casar é transitivo indireto. Desculpa, é um verbo transitivo indireto. Noivar é um verbo transitivo indireto. Agora, namorar é objeto direto, é um verbo transitivo direto. Não pede preposição, ok? Embora as pessoas falem namorar com. Mas, pela regra, namorar não pede preposição. Tudo bem, Jaque? Tudo. Beleza, então vamos seguir. Letra E. Conhece o funcionário novo? Conhece o funcionário novo? E aí, como é que vocês vão classificar isso? Objeto Quem direto. conhece alguém ou alguma coisa.
Como é que eu vou classificar esse funcionário novo? Esse o é preposição? Não. Não, É não é artigo. preposição. É artigo. Se eu tenho artigo, não tem preposição, é verbo transitivo direto ou indireto? Direto. Direto. Então, o funcionário novo, objeto direto. Muito bem. Letra F. Ofereceram um presente ao aniversariante. Ofereceram, olha a terminação do verbo, ofereceram. Terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, lembra que o sujeito é indeterminado. São os dois casos de sujeito determinado. Terceira pessoa do singular mais o ser, ou o verbo na terceira do plural. Ofereceram, eu não sei quem foi que ofereceu, mas eu sei que ofereceram. Quem oferece, oferece alguma coisa a alguém, ao aniversariante. Então, ofereceram, verbo, um presente vai ser um objeto, ao aniversariante, outro objeto. Só que o primeiro aqui, ó, como eu falei para vocês, eu posso ter dois objetos indiretos? Não. Posso ter dois objetos diretos? Não. Então, aqui eu tenho um objeto sem preposição, que eu vou chamar de objeto direto, e outro objeto que tem preposição, que eu vou chamar de objeto indireto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. Gabriel, entendeu? Sim. Beleza. Aí, a frase que eu falei para vocês anteriormente, ó. Amem a Deus. Amem é o verbo. O certo seria amem Deus. Amem Deus. Esse a aqui é uma preposição colocada apenas para dar sonoridade. Então, aqui, amem a Deus. Esse a Deus aqui vai ser chamado de objeto direto preposicionado. Foi ou não foi? Dúvidas em relação à questão número 1? Todo mundo entendeu como funciona? Sim. Então, vamos nessa, que atrás vem gente. A frase não é essa, não, tá? Eu falo errado mesmo. Questão número 2. Indique a alternativa em que a função não corresponde aos termos em negrito. Então, você tem aqui palavras em negrito e a classificação dentro do parênteses. Palavras em negrito e opção entre parênteses. Então, você tem que descobrir a que não corresponde. Lembrando que, no caso do concurso, quando cair uma questão dessa, sublinha. Se não vier em negrito, sublinhe, por favor. Destaque, marque, circule, a expressão não corresponde. Porque senão, na hora da prova, você pode confundir e marcar que é, tá? Mas a questão está pedindo é que não corresponde. Professor, Oi. B. B de bola? Isso. Anel pertence a Maria. O anel é o sujeito, né? Quem pertence a alguém. Esse a Maria não é sujeito, né? Tá certo. O sujeito aqui é o anel, né? Isso. A Maria Objeto. não vai ser objeto, não, tá? Esse é a Maria, não, tá? Que aqui a Maria é a possuidora do anel. O anel é o sujeito, isso aqui vai ter voz passiva, vai ser como voz passiva, tá? Mas eu sei que a Maria aqui não é o sujeito, que o sujeito é o anel. Então a B já foi para a vala. Mas eu tenho mais. Olha a letra A. Adorava as piadas. Complemento nominal? Adorava. Quem adora, adora alguma coisa. As piadas aqui não é complemento nominal. As piadas aqui vai ser objeto direto. Então, a letra A está errada, a letra B também está errada. Tem mais alguma aí que está errada?
Tem mais nenhuma errada, não? Só a letra A e a letra B? Acho que é a letra F, né? A letra F Informei tá errada. a alguém. Isso. Isso Direto e mesmo. indireto. Informei é o verbo. Quem informa, informa alguma coisa. Informei o quê? A data. A data é o objeto direto. Agora, eu informei a data, quando eu informo a alguém. Desculpa. A data dos exames, tá? É objeto direto. Quem informa a data dos exames, informa a alguém. Aos alunos aqui, objeto indireto. Então, aqui nessas alternativas, teria que estar aqui dentro objeto direto e indireto. Então, aqui estão erradas a letra A, B e F. Foi? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Questão 3. Oi? Não, eu ia falar que lá na questão era para estar escrito: indique as alternativas. Concordo com você, eu percebi isso, mas não falei nada, deixei passar. Está certo. Questão 3. Em qual das alternativas o complemento em destaque é objeto direto? Só lembrando, tá? O objeto direto e indireto são chamados complementos verbais. Tá? Existem complementos verbais e complemento nominal. Complemento nominal é um só. Também tem preposição. Mas ele completa um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Ele vem ligado a um substantivo, adjetivo ou advérbio. O complemento verbal, o nome já diz, verbal, vai completar um verbo. Então, ele vem depois de verbo. Aí, ó, o que eu falei para vocês. Qual das alternativas o complemento em destaque é um objeto direto? Já dei um bizu para vocês. Aqui o lhes, ó, nunca vai ser objeto direto, sempre objeto indireto. 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 Informei-os aos presentes. Informei eles aos presentes. Informei eles aos presentes. Quem informa, informa alguém de alguma coisa, ou sobre alguma coisa, tanto faz. Cumprir com o prometido. Cumprir com o prometido. Qual das alternativas o complemento de destaque é objeto direto? Ele quer saber o objeto direto. Com é preposição, pode ser direto? Não. Leis, já falei para vocês que é objeto indireto, assim como na letra A, não pode. Na letra E tem preposição, de. Tinha carência de afeto. Quem é carente de alguma coisa. Então, pede a preposição, isso aqui é indireto, indireto, indireto e indireto. Só sobrou a letra B de bola. Todos entenderam qual foi a mecânica que eu usei? Objeto direto, não sendo objeto direto preposicionado, não é o que ele pediu aqui, não pode ter preposição. Na letra A, preposição. Na letra C, preposição. Na letra D, pronome oblíquo, mas aqui indica uma preposição, porque quando eu falo, eu indico eles, ó, aos meus filhos, dedico-lhes, dedico a eles, tá? Por isso que o lhes é objeto indireto, é a eles. Aqui, informei-lhes, informei a eles, a eles, a eles. Então, esse a é preposição, tá? Antes do eles. Então, aqui o lhes é objeto indireto, e aqui também tem a preposição com objeto indireto, com a preposição. Então, só sobrou a letra B de bola, é o gabarito da questão número 3, B de bola. Perguntas? Dúvidas? Partindo para a questão 4. Identifique a ou as alternativas em que há objeto preposicionado. Opa, aqui ele já brincou com você, ó. Aí ele botou aqui, ó, na letra A, o lhes, ó, na letra B, a, ele, na letra C, com respeito, os e com respeito, chamei-lhe, e na letra E, a namorada. Então, tem que objeto direto preposicionado é quando eu tenho um verbo transitivo direto, não pediria uma preposição, mas eu coloquei a preposição lá de onda, só para ficar bonitinho. Lembrando que é a ou as alternativas, pode ter uma ou mais.
Alguém lembra da musiquinha? Um elefante incomoda muita gente. Dois Sim. elefantes Incomoda. incomodam muito mais. Eu cantei um barulho incomoda a muita gente? Não. Um elefante incomoda muita gente. Não tem a muita gente. Então esse a aqui, ó, já pegou, hein? Aqui já é um barulho incomoda ele. O barulho incomoda ele. Quando eu falo incomoda a ele, objeto direto preposicionado. Só tem essa ou tem a outra? Quem está prestando atenção no que eu estou falando já verificou, já achou, hein? Dê essa explicação para Jaqueline. Jack, dê essa explicação aí. Dê o bizu. Professor, Sim. a letra E tá meio estranha, que ofende alguém. Isso. Ofendeu a namorada. Então, ofendeu alguém e não a alguém. Quem ofende, ofende alguém e não a alguém. Aqui eu coloquei uma preposição. Essa preposição é antes de um objeto direto. Então, objeto direto preposicionado. Gabarito da questão 4, letra B. O barulho incomoda ele. E letra E, ofendeu a namorada. Questão 4. Foi? Questão 5. Classifique os verbos quanto à transitividade. Isso aí não é de múltipla escolha, é a explicação, tá? Eu escutei algo. Eu, sujeito, escutei. Quem escuta, escuta alguma coisa. Então, aqui, escutei é um verbo transitivo direto. Letra B. Pais lamentam o descaso com a educação. Os pais, sujeito, lamentam. Quem lamenta, lamenta alguma coisa. O descaso, objeto direto. Quem tem descaso com alguém ou alguma coisa. Com a educação, objeto indireto. Então, lamentam vai ser verbo transitivo direto e indireto. Letra C. Preciso de carona. Eu preciso. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, aqui é um verbo transitivo indireto. Letra D. Agradeço a todos a presença. Agradeço. Eu agradeço. Quem agradece, agradece a alguém de alguma coisa. Ok? Agradeço a todos, objeto direto, a todos, a presença, objeto indireto. Então, aqui eu tenho um verbo transitivo direto e indireto. E, por último, letra E. Oi. Rapidinho. Agradeço alguém. Até aí é objeto direto. Então, esse a todos... Não. Desculpa. Está invertido aqui. Está invertido. Ó, agradeço é o verbo. Quem agradece, agradece alguma coisa. O que está sendo agradecido? A presença. A presença quem teve são todos. Então, aqui eu chamo de objeto direto e indireto, mas o objeto indireto está aqui e o objeto direto está aqui, tá? Entendeu ou não? Eu não tenho como classificar como verbo transitivo indireto e direto, só por causa da posição, tá? Não era isso? Qual é o objeto direto e qual é o indireto? Objeto direto. A presença. Direto. Sim. A todos. Objeto indireto. Agradeço algo a alguém. Isso. A brincadeira seria assim, ó, num concurso. Classificação desse A e classificação desse A aqui. O primeiro A aqui vai ser preposição e o segundo A aqui, ó, vai ser artigo. E agora a casa caiu. Peraí, deixa eu só olhar aqui o negócio. Chegou alguém. Caio. Olá, Caio. Seja bem-vindo. Boa tarde.
Tudo tranquilo? Ok? Hillary? Ok. Uhum. E o último aqui, ao filho o pai chamou. Tá invertido, tá? O pai chamou ao filho. Tá invertido. A frase seria, o pai chamou ao filho. Então, o pai é o sujeito, chamou é o verbo. Quem chama, chama alguém. E agora? Eu acho que é... Chama alguém ou chama por alguém? Hã? Ai, meu Deus. Vai, gente. A dica tá aí. Ó, o pai é o sujeito. Chamou é o verbo. O pai chamou... Aqui, ó. Se eu tivesse só o filho, o pai chamou o filho, seria transitivo direto. Mas ele chamou ao filho. Então é verbo transitivo indireto. Ok? Mas aí tem que saber que o verbo pode ter duas transitividades, né? Porque Isso. pensar que Ele pode ser bitransitivo ou pode ser ter mais de uma transitividade. Pode ser, igual eu mostrei no slide, ele pode, do verbo chamar. Acho que foi o verbo chamou, não, passou. Lá foi o verbo passou. Ele tem 3 transitividades. Porque se pensar que ele só é transitivo direto, vai achar que isso é preposicionado. Sim, tem que te botar na sequência correta do sujeito, verbo, complemento. Até mesmo que você pode falar, ele chamou a atenção. Ele chamou a atenção, esse a atenção aí seria verbo transitivo direto. Outra transitividade, ok? Uhum. Se o filho tivesse chamado o pai, seria transitivo direto. Mas como quem foi chamado aqui, no caso foi ao filho, o pai chamou ao filho. Está invertido. Tudo bem? Tudo. Questão 6. Que consomem 46% de toda a gasolina do planeta. O mesmo tipo de complemento exigido pelo verbo grifado acima está na frase. Aqui, ó. Que consome. Quem consome, consome... Algo. Algo. Então, entenda que aqui, ó, consomem algo. Esse 40% de toda a gasolina do planeta, embora tenha uma preposição aqui, a preposição não está junto do verbo, não está diretamente ligada ao verbo, tá? Qual a resposta, então? Dê uma lida aí, por favor. Professor, parece letra E. Parece letra E, né? Porque aqui ele está pedindo um objeto direto. Então, vamos lá. Na letra A, você tem aqui a preposição com, está fora. Na letra B, outra adjacente em, tem outra preposição aqui, também está fora. Letra C, outra preposição quem reside em algum lugar, está fora. Mas está uma tendência que se vem espalhando com fogo em. Também tem preposição. Agora, aqui, ó, para gerar produtos, gerar é o verbo. Produtos. Esse de alto valor ambiental é outra história. Então, aqui, ó, gerar, quem gera produtos de valor ambiental. Isso tudo aqui, ó, é objeto direto. Tudo isso aqui é objeto direto. Embora tenha uma preposição aqui, a preposição não está ligada diretamente ao verbo. Resposta, letra E. Sim ou não? Posso seguir? Questão 7. Quem acompanhou a trajetória do Programa Nacional do Álcool
O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o do grifado acima está na frase. Quem acompanhou? Quem acompanha, acompanha alguma coisa. A trajetória do Programa Nacional. Objeto direto. Ele quer saber qual a alternativa que tem objeto direto. No caso, só objeto direto. Professor, Sim. quem provoca, provoca algo, né? Sim. Quem provoca, provoca algo. Então acho que é D. D de dado, correto, letra D. Na letra A tem o no, que é em mais o. Na letra C tem o em, contava em. Na letra C, sabe, D. Na letra D, esse A aqui, ó, é artigo, não é preposição. A resposta é letra D. E na letra E, ó, que se tornaram residuais. Qual o sentido? Alguém pode explicar a letra E para mim? Por favor, eu vou ficar muito orgulhoso se você me der a resposta certa na letra E. Professor, O que é essa letra E? eu Oi. acho. Sim. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é verbo de ligação. Perfeito, ganhei minha tarde. Isso aí, verbo de ligação. Verbo de ligação não tem complemento verbal. Correto? Exatamente. Ser, estar, permanecer, tornar-se, tudo isso aí são verbos de ligação. Então a resposta com certeza é a letra D de dados. Ok? Questão número 8. Questão da Universidade Paulista. Quando repeti isto, pela terceira vez, pensei no seminário, mas como se pensa em perigo que passou um mal abortado, um pesadelo extinto, todos os meus nervos me disseram que homens não são padres. Machado de Assis. Na frase acima, os verbos destacados são: repeti, pensei e passou. Eu sempre peço para você fazer de trás para frente. Olha aqui, ó. De trás para frente. Passou. Tem algum complemento? Olha a vírgula aqui, ó. Olha a vírgula. Então, esse passou aí vai ser o quê? Vai ser transitivo. Intransitivo, né? Não é isso? Isso. Então, você eliminou aqui, ó, a letra B, eliminou a letra C e eliminou a letra E. Ou você vai ficar entre a letra A ou a D. Ou é A ou é D. Vou para o segundo verbo, ó. Pensei no seminário. Quem pensa, pensa em alguma coisa. Ele vai ser intransitivo ou transitivo indireto? Transitivo indireto. Resposta, letra A. Entendeu a mecânica? Quem não é meu aluno rotineiro deve ter ficado: o que o Celso está falando? Que maluquice é essa que ele fez? Você, na questão de prova, pode fazer na sequência correta, classificar, repetir, pensei e passou. Como normalmente eu falo para os alunos do ensino médio ou preparatório específico, que precisa de tempo, você tem que aprender a fazer as questões economizando tempo. Quando você faz de trás para frente, você elimina logo 3 alternativas, você já economizou 1/3 do tempo da questão. Numa prova que você vai fazer mais de 100 questões, você acaba economizando muito tempo e ficando menos cansado. Por isso eu peço para fazer de trás para frente. Gabarito da questão 8, letra A. Jaque, me entendeu? Jaqueline, me entendeu? Entendi. Beleza. Gabriel, conseguiu pegar? Sim. Que bom. Gabriel tá animadaço. Galã do elementar. Vamos lá, Gabriel. Questão 9. Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo direto, então tem que ter um objeto direto. Comprei um terreno e construí a casa. Os guerreiros dormem agora. O cego não vê.
João parece zangado. A, professor. Correto, letra A. Comprei. Quem comprou o quê? Um terreno. Além disso, construir é o outro verbo. Quem constrói alguma coisa. Construir a casa. Gabarito, letra A. Dorme é intransitivo, vê é intransitivo e parece é verbo de ligação. Questão 10. Questão 10. Eita, peraí. Viajei na maionese. Volta. Ok. Questão 10. Jogadores e dirigentes incitam a violência, ou seja, estimulam, né, motivam a violência com declarações impensadas. A frase em que o verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima é: quem incita alguma coisa à violência. Jogadores e dirigentes incitam a violência. Acho que a letra é. Incitam a violência. Tem também, então, só classificando aqui, jogadores e dirigentes incitam, verbo transitivo, a violência, objeto direto, com declarações precisas, é objeto indireto. Então, é verbo transitivo direto e indireto. Aqui não tem, está faltando preposição, então também não tem preposição. Contribui para, tem preposição, mas não tem objeto direto. Letra D, apenas para, preposição, por preposição. Enquanto os demais exercem alguns dos seus direitos de cidadania. É letra E. Resposta da questão 10, letra E. Questão número 11. Mas nem todos entendem seu real significado. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está também grifado em. Não, mas nem todos entendem seu real significado. Quem não entende alguma coisa, é isso? É, parece. Ok. A pesquisa tratava sobre a valorização, da valorização. Quem trata de alguma coisa. É verbo de ligação, né? Já sabemos. Quem alude a alguma coisa. Preposição aqui. Crase indica que tem a preposição. O local de trabalho nem sempre se torna. Já sabemos que ser, estar, permanecer, tornar-se é verbo de ligação. Só sobrou a letra E. Gabarito, letra E. Pesquisadores revelaram. Quem revela alguma coisa. A existência de preconceitos enraizados contra as manifestações de emoções. Gabarito, letra E. Tô indo muito rápido, galera. Falem, tá, por favor. De vez em quando eu acelero sem querer. Estamos na questão 12 agora. Questão 12 aqui. A vergonha foi enorme. Transitivo direto e indireto. Já chamou a tua atenção. Tem que ter, para ter indireto, tem que ter preposição. Não vejo nenhuma. Procura insistentemente perturbar-me a memória. Transitivo direto. Procura. Quem procura alguma coisa. Fiquei, durante as férias, no sítio dos meus avós. Fiquei, sei, estava, sei, ficar, verbo de ligação. Para conseguir o prêmio, Mário reconheceu-nos imediatamente. Quem reconhece alguém ou alguma coisa. Reconheceu a nós. Nos reconheceu. Ela nos encontrará, portanto, é só fazer o pedido. Ela nos encontrará. Ela encontrará a nós. E agora, depois dessa minha fala aí, como é que você classifica?
Questão de concurso, tá, gente? Vamos lá, por eliminação. Se você já sabe que o foi aqui está pegando, que foi é verbo de ligação, ou no caso é o verbo ser, transitivo direto e indireto está errado, ele é um verbo de ligação, tá? Vergonha foi enorme, enorme aqui é um predicativo do sujeito. Você já elimina a letra a letra C e a letra E. Ou é a letra B ou é a letra D? Letra D. Ó, letra D. 2, 3, 4, 5, 2. Dois, três. Ô, professor, esse Oi. ficar aí, eu fiquei em algum lugar, né? Sim. O em tá aqui, ó. No. No. O em tá aqui, ó. Em mais o. No. Sim. Então, isso daí é objeto indireto, né? Ou ele continua sendo verbo de ligação mesmo assim? Fiquei no sítio dos meus avós. O ato de ficar, nesse caso aqui, não é de ligação. É um verbo de ação. É como a ideia de andar. Eu andava preocupado, é verbo de ligação. Eu andava pelas ruas, verbo transitivo. Ok? Se der ideia de ação, ele vai ser transitivo, né? Vai ser nocional, significativo. Mas esse é o caso do fiquei aqui. Se fosse eu fiquei preocupado, seria de ligação. Mas não é o caso. De ficar em algum lugar. Então, a resposta não é letra D. A resposta é letra B. B de bola, né? 2, 4 e 5. São a mesma classificação aqui na 4 e na 5. 4 e 5, 4 e 5. Aí o mata-mata é justamente a terceira. Gabarito, letra B de bola, tá? Questão 13. Observe as seguintes frases. Pedro pagou os tomates. Pedro pagou os feirantes. Pedro pagou os tomates ao feirante. Preste atenção que ele está brincando com as transitividades, tá? Estão corretos apenas a 1 e a 2, pois o verbo pagar é transitivo direto. Letra B. A 2 está errada porque quando pagar tem por objetivo um nome de pessoa, é transitivo indireto. O certo seria ao feirante. C. Apenas a 1 está correta. D. A frase 2 é a única correta e pagar é transitivo direto nesta frase. Letra E. Todas as frases estão construídas conforme as regras de regência do verbo pagar. Professor, acho que é B. A 2 está errada, porque quando pagar tem por objetivo o nome de pessoa, é transitivo indireto, o certo seria ao feirante. Sim. Pedro pagou os tomates. Só lembrando que a 1 pagou os tomates, Pedro pagou aos feirantes, sim. Ok. Letra B. Justamente o pagar aqui precisava de aos feirantes. Aqui, ó, Pedro pagou os tomates porque seria a parte dessa frase de baixo aqui, tá?
E como você tem o objeto indireto aqui, ó, ele também deveria estar aqui. Essa frase aqui é a correta. E ela foi desmembrada em duas partes. Então, a primeira parte seria Pedro pagou os tomates. A 1 está certinha. Agora, a segunda parte seria Pedro pagou ao feirante. Ele botou até no plural aqui, ó. Pagou os feirantes. Não é os feirantes, é aos feirantes. A 2 está errada. Gabarito, letra B de bola. Questão 14. Ele remonta pelo menos a Desculpa. Ele remonta pelo menos a Platão no século V a.C. A relação entre o verbo e o complemento grifados acima se reproduz na frase. Mas isso é mesmo uma novidade? B. Quais invenções aumentam a representação? Quando você fala com alguém na sua frente que o morto ou longínquo esteja conosco, o avanço da amizade online desvaloriza a amizade presencial. Eu não entendi nada. Alguém pode me explicar? Eu ia falar a mesma coisa para o senhor. Então tá, professor, é porque eu não sei a transitividade de remonta. Remonta aí está no mesmo sentido de referir. Refere-se. Relembra. Refere-se a alguém. Então. Isso. Tá, peraí. Então, sabemos que ele é verbo transitivo indireto, né? Sim, C. Eu acho. Sim, porque, não sei, vou analisar agora. Na letra A, tem verbo de ligação, já elimina, tá? Aumenta alguma coisa, não aumenta de, tá fora. Letra C, quando você fala com preposição, ok? Letra D, o morto ou esteja conosco. Esteja conosco, não tem nenhuma preposição, tá fora. O avanço da amizade online desvaloriza a amizade, não tem preposição. Aqui eu tenho uma preposição, a única que tem preposição é a letra C, gabarito letra C. 14, letra C. Ok? Sim ou não? Todo mundo entendeu? Aqui, remonta é um verbo transitivo indireto. A Platão é objeto indireto. Então, era só procurar onde tinha preposição. Letra C. Questão 15. Considerando que o verbo transitivo direto requer complemento verbal chamado objeto direto, assinale a alternativa em que esse termo ocorre. Qual a frase aí tem objeto direto? Preposição. Professor. Oi? Oi? Peraí que eu fiquei meio na dúvida aqui. Sem preposição. Sim. Aqui. Vamos. Eu acho intransitivo. Eu acho que é. Sim, resposta letra E. Ó, verbo de ligação. Isso verbo eu fiquei na dúvida. Intransitivo. Letra B, intransitivo. Desculpa, transitivo indireto. Gerei. E aqui, verbo de ligação. Então, só sobrou a letra E. Vão fazendo aqui uma locução verbal. Quem faz alguma coisa, fez telhados. Objetos diretos. Questão 16. Analise a análise da transitividade A análise da transitividade verbal não deve ser feita isoladamente, mas sim de acordo com o texto. O mesmo verbo pode estar empregado ora intransitivamente, ora transitivamente, ora com objeto direto, ora com objeto indireto. Dessa forma, indique a alternativa incorreta. É a errada, tá? Ele quer chamar a errada.
perdoai sempre, intransitivo. Letra B, perdoai as ofensas, transitivo direto. Letra C, perdoai aos inimigos, transitivo indireto. Por que sonhas, ó jovem poeta, transitivo direto? Letra E, sonhei um sonho guinholesco. Verbo transitivo direto. Quem sonha, sonha alguma coisa. Professor, Hum. eu não sei se tá certo, mas eu acho que é a D. Acho que sonhas aí é intransitivo. Eu fiquei entre a letra D e a letra A, mas é letra D, porque a letra A sempre aqui é advérbio, não é complemento. Tá? Não pede nada. Então, ele é intransitivo, tá certo. Ele que é incorreta é a letra D, que a letra D não tem objeto. Esse ó jovem poeta é um vocativo, tá? Então, a frase seria por que sonhas? Por que sonhas? Sonhas aqui, intransitivo. Esse porquê aqui é um pronome interrogativo. Questão 17. Joaquim Serra, Juvenal Galeno e Bernardo Guimarães debulharam lágrimas de esguicho quentes e sinceras. O verbo transitivo empregado com o mesmo tipo de complemento com que foi empregado o verbo grifado acima está em... olha só. Debulharam lágrimas. Ó, debulharam lágrimas. Tá? Atenção a isso. É mentira? A notícia chegou ao Instituto Histórico durante uma sessão presidida por Dom Pedro II. Letra C, que estava vivo, bem vivo. Letra D, e morreu num naufrágio. Letra E, entre exclamações citou Horácio. Verbo de ligação. Chegou ao. Indireto. Estava, verbo de ligação. Morreu, intransitivo. Citou. Quem cita alguma coisa. Oi? Correto. Debular é o verbo transitivo direto. Letra A é de ligação. Intransitivo. Verbo de ligação. Intransitivo. Você sabia, não é objeto indireto, não? Deixa eu ver. A notícia chegou ao Instituto Histórico durante uma sessão prevista... não, só intransitivo. Porque esse durante uma sessão presidida por Dom Pedro II é um adjunto adverbial de tempo. Temporal. Ok? Então, aqui eu tenho a notícia é o sujeito. Chegou. Chegou. Podia parar aí. É intransitivo. Isso. Correto? Aham. 18. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu tô viajando aqui. Às vezes eu começo a falar em cima das questões e fica muito silêncio além da Hillary. Tem alguém com muita dúvida aí ou não está entendendo? Fala, por favor. Poderia repetir 17, professor? Oi? Repetir 17. Repetindo a 17. Aqui ele tem debulharam lágrimas. Derrubaram, derramaram. Quem derrama alguma coisa. O que foi derramado? Lágrimas. Então, ele quer uma frase que tenha a mesma classificação. Então, ele quer a frase que tenha um verbo transitivo direto. Ok? Que tenha um verbo transitivo direto. A letra A não pode porque é verbo de ligação.
A letra B não pode, porque chegou aqui é intransitivo. A letra C também é verbo de ligação. A letra D é verbo intransitivo, não precisa de complemento. Só sobrou a letra E, citou. Quem cita, cita alguém ou alguma coisa. Horácio é o objeto direto. Então, gabarito letra E. Questão 18. Dependendo do contexto, um verbo normalmente intransitivo pode tornar-se transitivo. Assinale a alternativa em que ocorre um exemplo de verbo normalmente intransitivo que pode se tornar transitivo. Ponha intenções de quermesse em seus olhos. Sorria lírios para quem passe debaixo da janela. Beba licor de contos de fadas. Ande como se o chão estivesse repleto de sons. E do céu descesse uma névoa de borboletas. Só chamando a atenção dos verbos. Na letra A, ponha. Na letra B, sorria. Na letra C, beba. Na letra D, ande. E na letra E, descesse. Ele quer um exemplo onde normalmente o verbo é intransitivo, mas na frase ele está como transitivo. Ou seja, normalmente não precisa de complemento, mas aí no exemplo ele está pedindo um complemento. A letra A, ponha intenções de que remesse seus olhos. Ponha. Quem põe, põe alguma coisa. Ok. Intenções, objeto direto. Sorria. Se eu falo sorria, precisa de complemento? Não. Só que aqui ó, ele botou sorria, lírios para quem? Ou seja, quem vai sorrir aqui não vai sorrir em transitivo, vai sorrir com um transitivo. Objeto direto, lírios. Quem vai sorrir? O que ela sorriu? Sorriu o quê? Lírios. Ainda tem aqui, ó, para quem passasse debaixo da janela, que seria uma oração adverbial final. Final? Final. Letra C. Beba licor. Quem bebe, bebe alguma coisa. Ande como se fosse chão tivesse repleto de sons. Aqui, esse como aqui é uma comparação, tá? Não é uma preposição, não. Então, o andar aqui está no sentido real dele. Descesse, o que desce, eu desce, quem desce, desce alguma coisa. Do céu desce uma névoa, uma nova desce. Tá certo. Então, eu sorria, que seria intransitivo, que aqui está no sentido transitivo direto. Alguém não entendeu essa questão? Ele está pedindo o seguinte, ó, ele fala assim, ó, ele quer um verbo que normalmente é intransitivo, ou seja, um verbo que normalmente não precisa de complemento, mas que na frase aqui ele é transitivo, ou seja, na frase ele está pedindo um complemento. É a letra B, porque ele está pedindo que você sorria, não sorria apenas, mas sorria lírios. Questão 19. Do Pantanal, corra até Bonito, onde um mundo de águas cristalinas faz tudo parecer um imenso aquário. Estado de São Paulo. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação dos verbos do período acima quanto à sua predicação. Aí você primeiro precisa achar os verbos, tá? Corra. Faz. E parecer. São 3 verbos.
Sempre falei para você fazer de trás para frente, não foi isso? Eita. Sempre digo para você fazer de trás para frente, para facilitar a sua vida. E é isso que você precisa fazer. Questão 19. Ó, a dica. Parecer. Ser, estar, permanecer, ficar. Parecer é verbo de ligação. Elimina a letra C, elimina a letra D, elimina a letra E. Ou é a letra A ou é a letra B de bola. O verbo fazer aqui vai ter a mesma classificação nas duas, direto. E eu venho para corra. Intransitivo ou transitivo indireto? Corra. Não tem nem preposição, então gabarito letra A. Certo? Não. Hillary. Ô, professor. Caiu na pegadinha. Não é a letra A, não. Oi? Mentira. Verdade. Vou te falar por quê, ó. Olha esse elemento aqui está deslocado. Corra até Bonito. Mas o certo seria corra do Pantanal até Bonito. Corra de algum lugar até outro lugar. Corra de. Corra para. Transitivo indireto. Eu desconfiei porque estava na letra A. Você falou A, bateu aqui na minha cabeça alguma coisa errada. É gabarito letra B de bola. Ele é intransitivo. Ou, desculpa, transitivo indireto, porque o objeto indireto é esse cara aqui, ó. Ele deslocou aqui com essa vírgula e botou, ó, esse do Pantanal era para entrar aqui, ó. Mackenzie aí fez uma maldade com vocês. Deslocou aqui o objeto indireto. Normalmente, corra é intransitivo, ainda mais se tiver um ponto de exclamação aqui, que não é o caso. Então, mudou a transitividade do verbo. Cairia bonito. Sim. Eu também quase passei batido. Questão 20. É porque eu sempre falo para vocês, quando eu vejo uma questão assim que vem como letra A, eu sempre olho de novo. Então, eu sempre digo isso. Num concurso, quando o gabarito for letra A, dá uma segunda olhada, tá? Ainda mais se a questão parecer muito fácil. Questão 20. Assinale a alternativa em que pelo menos um verbo esteja sendo usado como transitivo direto. Transitivo direto. Tem que ter objeto direto. Dependeu o coveiro de algum... Ó, deslocando aqui de novo, ó. O coveiro dependeu. Aí agora eu vi. Cuidado com isso. Irmãos, oremos. Oremos aqui está deslocado de novo, ó. Isso tem a vírgula. Oremos é o verbo. Verbo intransitivo. Letra C. Chega o primeiro raio da manhã. O primeiro raio da manhã chega. Chega algo. Oi? O primeiro raio da manhã chega, não é isso? Isso. Correto. Está deslocado também. Loureiro escolheu-nos como padrinho. Opa, aqui já pode ser, ó. Loureiro é o sujeito, tem um verbo, aí tem um pronome oblíquo aqui. Vou para a última aqui, ó. Contava com auxílio, quem conta com alguma coisa. Contava com o auxílio da Maria, objeto. E aqui, ó. Gerou uma dúvida, não vou dar a dica, não. Volto no enunciado. Assinale a alternativa em que pelo menos o verbo esteja sendo usado como transitivo direto. Ó. Com. Para. Qual é a resposta?
Tem duas preposições e não Tem pode, duas preposições. Mas eu já falei para vocês que não tem um verbo com duas... Não tem. Mas aqui, ó, a letra D. É a letra D a resposta. Mas na letra E, ele brincou com vocês, ó. Contava com auxílio. Ok? Contava com o auxílio de Maria. Aqui, ó, contava com o auxílio de Maria, o objeto indireto. É isso? O outro é final, né? Oi? A próxima, para cuidar do evento, é finalidade. Sim. Ok. Eu estava viajando aqui na letra D. Sim, letra E é isso. Então, a dica que eu dei mais cedo. Eu não tenho, para o mesmo verbo, dois objetos diretos, nem dois objetos indiretos, ok? Ou eu posso ter um objeto direto e um objeto indireto, mas eu não posso ter dois do mesmo tipo de objeto. Ok? Sim ou não? Ô, professor. Ô, professor, e o que é a letra C? Por que não é a letra C? Não, o que é a classificação dele? Então, o sujeito aqui, ó, o primeiro raio da manhã, chega. O primeiro raio da manhã, sujeito, chega é o verbo intransitivo. Entendi. Intransitivo, não precisa de complemento. Paulo chegou. Se eu falo Paulo chegou na escola é adjunto adverbial de lugar, não está completando o chegar. Ok? Ok. Bom, galera, são 4h08, já estou passando do meu tempo. Vou deixar mais questões, eu vou deixar até a 29 para vocês. Tá? Vou tentar passar para a Hillary a semana passada, que eu deixei, eu sempre mando a mais. E as de hoje? E as de hoje. Ok? Tamires, volte, menina. Ou então fica aí, Hillary. Daqui a pouco eu te falo. Tá. Show de bola. Jaqueline, boa tarde, muito obrigado. Alice, seja bem-vinda às minhas aulas. Rafael, Gabriel, valeu. Lucas Moreira, seja bem-vindo. Cleison, que bom que você veio. Sejam todos bem-vindos aí. Venham mais vezes, fico feliz e participem mais.